Se tem mais de 60 anos, algo acontece aos seus rins todas as noites que a maioria das pessoas nunca percebe até ser tarde demais. Já reparou que acorda várias vezes para ir à casa de banho? Sente-se mais cansado de manhã do que quando foi dormir? Ou talvez os seus tornozelos fiquem ligeiramente inchados ao fim da tarde? Estes não são apenas sinais normais de envelhecimento. São os seus rins a pedir ajuda durante as horas mais críticas de reparação. Nos próximos minutos, vou revelar 9 bebidas noturnas extraordinárias que podem transformar a saúde dos seus rins enquanto dorme, sem obrigá-lo a acordar a cada 2 horas. E a mais poderosa delas está na sua cozinha há todo este tempo. Conheça Margarete, uma avó de 68 anos que adorava os seus chás de ervas à noite. Ela achava que estava a fazer tudo certo, bebendo aqueles chás para limpar os rins que as suas amigas recomendavam. Mas todas as noites eram o mesmo pesadelo. Ela bebia o chá às 21 horas, depois acordava à meia-noite, novamente às 2 horas e mais uma vez às 4 horas. De manhã, sentia-se como se tivesse corrido uma maratona em vez de dormir. Os seus exames de função renal continuavam a piorar e ela não conseguia entender por quê. O problema não eram as ervas em si. Era o facto de ela estar, sem saber, a sabotar o ciclo natural de reparação noturna dos seus rins. Veja bem, os rins não filtram o sangue aleatoriamente. Durante o sono profundo, eles ativam um sofisticado sistema de reparação que só funciona quando você está em repouso ininterrupto. Cada vez que você acorda para urinar, esse processo de reparação é interrompido e precisa recomeçar do zero. É como tentar pintar uma obra-prima, mas ter alguém a bater no seu braço a cada hora. Aos 60 anos, os rins já perderam cerca de 30% das suas unidades de filtragem, chamadas néfrons. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão desses filtros microscópicos quando se é jovem. Mas eis o que ninguém lhe diz. Durante a noite, especificamente entre a meia-noite e as 4 da manhã, os néfrons restantes podem realmente regenerar-se e fortalecer-se, mas apenas se tiverem as condições certas. O seu corpo reduz naturalmente a produção de cortisol à noite, criando um ambiente anti-inflamatório perfeito para a reparação dos rins. Os chás diuréticos tradicionais perturbam completamente este processo, forçando os seus rins a trabalhar em excesso quando deveriam estar a descansar e a reconstruir-se. Vamos começar com o aspecto mais mal compreendido dos cuidados noturnos com os rins. O número 9 da nossa lista é, na verdade, o que deve evitar e provavelmente está no seu armário de medicamentos neste momento. Os populares chás desintoxicantes para os rins que prometem limpar o seu sistema são, na verdade, o seu pior inimigo à noite. Eles contêm diuréticos poderosos, como dente de leão, urtiga e zimbro, que forçam os rins a trabalhar em excesso. Imagine tentar reparar o motor de um carro enquanto ele está a funcionar a toda a velocidade. É exatamente isso que esses chás fazem aos seus rins. Eles impedem a regeneração celular profunda que só pode acontecer durante um sono ininterrupto. O número 8 pode surpreendê-lo, porque não se trata do que bebe, mas de quando bebe. O período de 2 horas antes de dormir é a fase de preparação dos seus rins. Beber grandes quantidades de qualquer líquido durante esse período, mesmo água, pode causar perturbações noturnas. Os seus rins precisam de tempo para processar e eliminar o excesso de líquido antes de entrar no sono profundo. A solução é hidratar-se mais cedo durante o dia e diminuir à medida que a noite se aproxima. Este simples ajuste de tempo pode reduzir as idas à casa de banho durante a noite em até 60%. O número 7 é onde começamos a entrar nas bebidas que realmente ajudam. Chá de camomila puro, mas preparado de uma maneira muito específica. A maioria das pessoas deixa a camomila em infusão por apenas alguns minutos, extraindo apenas os compostos sedativos leves. Mas os flavonoides da camomila, que protegem os rins, requerem uma infusão completa de 15 minutos em água a exatamente 175 graus Fahrenheit. Se estiver mais quente, você destrói os compostos delicados. Se estiver mais fria, eles não serão extraídos adequadamente. Esses flavonoides criam uma camada protetora ao redor dos néfrons, protegendo-os dos danos oxidativos durante a noite.
Beba 90 minutos antes de dormir, dando tempo para que faça efeito sem causar idas ao banheiro durante a madrugada. O número 6 surpreendeu os investigadores da Universidade Johns Hopkins. Concentrado de sumo de cereja ácida, apenas uma colher de sopa misturada em 120 ml de água, tomado 1 hora antes de dormir. As cerejas ácidas contêm compostos únicos chamados antocianinas, que atuam especificamente na inflamação renal. Mas aqui está o segredo. Deve ser concentrado sem açúcar, não os sumos açucarados vendidos nas lojas. A melatonina natural nas cerejas ácidas também melhora a qualidade do sono, dando aos rins mais tempo na fase crucial de reparação. Estudos mostram que pessoas que bebem concentrado de cereja ácida todas as noites têm 23% menos proteína na urina, um marcador importante da saúde renal. Agora chegamos ao número 5, e este requer muita atenção, porque, se feito de forma errada, pode ter o efeito contrário. Vinagre de maçã, mas não da forma que você imagina. A maioria das pessoas toma puro ou muito diluído em água fria, o que causa um choque no organismo. Para apoiar os rins durante a noite, misture uma colher de chá de vinagre de maçã cru e não filtrado com uma colher de sopa de mel cru em 180 ml de água morna. O mel não é apenas para dar sabor. Ele cria um efeito de liberação prolongada, permitindo que o ácido acético atue gradualmente durante a noite, em vez de uma só vez. Essa abordagem suave ajuda a dissolver cálculos renais microscópicos antes que eles cresçam, enquanto você dorme tranquilamente. O número 4 é tão simples que a maioria das pessoas o descarta completamente. Água morna pura com uma adição mineral específica. Não é qualquer água, mas água aquecida exatamente à temperatura corporal, 37 degrees, com 1/4 de colher de chá de sal rosa do Himalaia dissolvido nela. Isso cria uma solução isotônica que corresponde ao equilíbrio mineral natural do seu corpo. Os seus rins não precisam trabalhar para processá-la, mas ela fornece minerais essenciais que auxiliam na reparação noturna. O calor relaxa todo o sistema urinário, reduzindo espasmos ou desconforto. Beba isso 45 minutos antes de dormir e notará algo notável. Apesar de beber líquido, acordará com menos frequência porque o seu corpo está em perfeito equilíbrio mineral. O número 3 entra no reino da medicina antiga que se encontra com a ciência moderna. Chá de seda de milho, feito a partir dos fios sedosos dentro das cascas de milho. Durante séculos, os nativos americanos usaram a seda de milho para apoiar a saúde dos rins e da bexiga. Agora sabemos por quê. A seda de milho contém compostos chamados maizina e quercetina, que atuam como protetores naturais dos rins, sem qualquer efeito diurético. A preparação é crucial. Use seda de milho fresca ou devidamente seca, nunca a versão marrom e oxidada. Deixe 2 colheres de sopa em infusão em 240 ml de água a 70 degrees por exatamente 12 minutos. O resultado é um chá suave e levemente adocicado que reveste e acalma todo o trato urinário. Tome 1 hora antes de dormir para obter o efeito ideal. O número 2 é onde as coisas ficam realmente poderosas. Falamos sobre evitar diuréticos fortes à noite, mas há uma exceção que funciona de maneira diferente de todas as outras. O chá de sementes de melancia não força a diurese. Em vez disso, ele fornece um suporte suave por meio de compostos chamados cucurbitacinas. Essas moléculas ajudam os rins a processar e eliminar toxinas com mais eficiência, sem aumentar a produção de urina. Para prepará-lo, triture uma colher de sopa de sementes de melancia secas e deixe em infusão em 240 ml de água a 80 graus Celsius por 10 minutos. Coe cuidadosamente e adicione um pouco de mel cru, se desejar. O magnésio e o potássio presentes nas sementes de melancia também relaxam os vasos sanguíneos dos rins, melhorando a circulação noturna sem aumentar a pressão arterial. Mas agora, o momento pelo qual esperava. A bebida noturna mais poderosa para a reparação renal, e sim, ela sempre esteve na sua cozinha. Chá de salsa fresca,
mas não feito da maneira que poderia esperar. Não se trata dos flocos secos na sua prateleira de especiarias. A salsa fresca contém óleos voláteis e clorofila, que criam um efeito protetor renal único quando extraídos adequadamente. Aqui está o método secreto que faz toda a diferença. Pegue uma chávena cheia de folhas frescas de salsa orgânica, lave-as bem e amasse-as suavemente com as costas de uma colher. Isso rompe as paredes celulares sem destruir os compostos delicados. Coloque as folhas amassadas num frasco de vidro e despeje 240 ml de água a 60 °C sobre elas. Essa temperatura é crucial, quente o suficiente para extrair os óleos, mas fria o suficiente para preservar as enzimas. Cubra o frasco e deixe em infusão por exatamente 20 minutos. A extração longa e a baixa temperatura retira compostos chamados apiol e miristicina, que demonstraram reduzir a inflamação renal em até 40% em estudos clínicos. Mas eis o que torna a salsa verdadeiramente extraordinária. Ela contém um equilíbrio perfeito de nutrientes que apoiam todos os aspectos da função renal. Vitamina K para a saúde dos vasos sanguíneos, folato para a reparação celular, ferro para o transporte de oxigênio e uma combinação única de flavonoides que neutralizam as toxinas antes que elas possam danificar os néfrons. A clorofila atua como um ímã molecular, ligando-se a metais pesados e ajudando a transportá-los com segurança para fora dos rins. O momento certo para tomar chá de salsa é diferente dos outros. Beba-o 2 horas antes de dormir, dando ao seu corpo tempo para absorver todos os nutrientes antes de dormir. Poderá notar um ligeiro aumento na micção nos primeiros 30 minutos, mas depois acalma-se completamente, deixando os seus rins nutridos e prontos para o trabalho de reparação noturno. Algumas pessoas preocupam-se com a reputação da salsa como diurética, mas o chá de salsa fresca funciona de forma diferente dos suplementos concentrados de salsa. A extração à base de água proporciona um efeito suave e equilibrado que apoia, em vez de forçar, a função renal. Agora, antes de correr para experimentar estas bebidas, há erros críticos que podem arruinar a sua eficácia. Primeiro, nunca combine mais do que 2 destas bebidas numa noite. Os seus rins precisam de um apoio focado, não de um cocktail confuso de diferentes compostos. Comece com uma bebida por pelo menos uma semana antes de adicionar outra. Segundo, a qualidade é mais importante do que se possa pensar. Ingredientes orgânicos não são apenas um luxo aqui, eles são essenciais. Os rins são órgãos filtrantes. A última coisa de que precisam é processar resíduos de pesticidas enquanto tentam reparar-se. Terceiro, a precisão da temperatura não é apenas exigência. Cada bebida tem uma temperatura de extração ideal que maximiza os benefícios e minimiza os efeitos colaterais. Invista num termômetro de cozinha simples. Os seus rins vão agradecer. O quarto erro é a inconsistência no tempo. Os seus rins prosperam com a rotina. Escolha o seu horário preferido para beber e mantenha-o todas as noites. Isso permite que o seu corpo antecipe e se prepare para o suporte nutricional, tornando-o muito mais eficaz. O quinto erro é desistir muito cedo. Margarete, lembra-se dela do início? Ela experimentou chá de salsa por apenas 3 noites antes de declarar que não funcionava. Mas a reparação dos rins não acontece da noite para o dia. Na primeira semana, poderá notar apenas um sono ligeiramente melhor. Na segunda semana, a energia matinal melhora. A terceira semana traz urina mais clara e menos despertares noturnos. Na quarta semana, a transformação torna-se inegável. Mas e se tiver circunstâncias especiais? Se estiver a tomar medicamentos para a pressão arterial, comece com meia dose de qualquer uma destas bebidas e monitore cuidadosamente as suas leituras. Várias delas podem aumentar os efeitos da medicação. Se tiver histórico de cálculos renais, evite o vinagre de maçã e concentre-se nos chás de salsa e seda de milho, que ajudam a prevenir a formação de cálculos. Se for diabético, evite qualquer adição de mel e monitore os níveis de açúcar no sangue, pois algumas dessas bebidas podem melhorar a sensibilidade à insulina. Para quem tem doença renal grave, consulte sempre o seu nefrologista antes de fazer alterações.
Essas bebidas apoiam a função renal saudável, mas não substituem o tratamento médico. Deixe-me partilhar o que aconteceu com Margaret depois que ela se comprometeu com o protocolo. Ela começou com água morna e sal do Himalaia por uma semana, apenas para estabelecer a rotina. As 3 primeiras noites não mudaram, mas na quarta noite, ela acordou apenas uma vez em vez de 3 vezes. Encorajada, ela adicionou chá de salsa na segunda semana. No final daquela semana, ela estava a dormir 6 horas seguidas, algo que não fazia há anos. O inchaço matinal no rosto desapareceu. O leve inchaço no tornozelo que a atormentava há meses desapareceu. Mas a verdadeira vitória veio na consulta de 3 meses. Os seus marcadores de função renal melhoraram 15%. O seu médico ficou surpreendido. Margaret simplesmente sorriu e disse que finalmente tinha aprendido a trabalhar com os seus rins, em vez de contra eles. A transformação não se resume apenas aos números de um relatório laboratorial. Trata-se de acordar sentindo-se verdadeiramente descansada. Trata-se de ter energia para brincar com os netos. Trata-se de não se preocupar sempre que sentir uma pontada nas costas. Trata-se de assumir o controle da sua saúde com ferramentas simples e naturais que sempre estiveram disponíveis. Os seus rins têm nos servido fielmente durante décadas, filtrando 189 litros de sangue todos os dias. Eliminaram toneladas de resíduos, equilibraram os seus minerais, regularam a sua pressão arterial e até ajudaram a produzir glóbulos vermelhos. Agora, à medida que envelhecem, não pedem tratamentos complicados ou procedimentos caros. Pedem simplesmente o apoio certo no momento certo. Esta noite, quando preparar a sua bebida escolhida, lembre-se de que não está apenas a fazer chá. Está a participar numa sabedoria antiga que a ciência moderna está finalmente a validar. Está a dar aos seus rins as ferramentas de que precisam para se repararem, regenerarem e protegerem. Está a optar por envelhecer com vitalidade em vez de resignação. A questão não é se estas bebidas funcionam. Milhares de pessoas já provaram que sim. A questão é se comprometerá a experimentá-las de forma consistente o suficiente para sentir os benefícios por si mesmo. Será alguém que lê sobre soluções de saúde ou alguém que realmente as implementa? Os seus rins estão à espera. Cada noite que passa sem o apoio adequado é uma oportunidade perdida de reparação e regeneração. Mas cada noite em que escolhe nutri-los é um investimento na sua vitalidade futura. Comece esta noite. Escolha uma bebida. Siga as instruções com precisão. Experimente durante uma semana. Depois volte e escolha outra. Construa a sua rotina noturna de apoio aos rins de forma gradual e sustentável. Porque a melhor altura para apoiar os seus rins foi há 20 anos. A segunda melhor altura é esta noite. O seu eu futuro agradecer-lhe-á por começar agora. Sonhos doces e rins saudáveis esperam por si.